Seguimos com liberdade de opinião e agora eu recebo o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde ao espectador da CNN. Boa sexta-feira aí a todos. Obrigado. Vamos falar então agora do caso do deputado Daniel Silveira, né, Caio? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o deputado participe hoje da sessão da Câmara que deve decidir se mantém ou não essa ordem de prisão contra ele. Silveira poderá participar por videoconferência. Moraes também determinou a suspensão das contas das redes sociais do deputado. Então, Facebook e Instagram já cumpriram essa ordem. Twitter deve suspender essa conta ainda hoje. O deputado Silveira passou a noite na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana ali do Rio. Depois foi transferido para o batalhão por conta da liberdade negada naquela audiência de custódia. E durante a vistoria na cela, ali na Superintendência da Polícia Federal, foram apreendidos 2 celulares. E Silveira teria mandado mensagens a outros congressistas de dentro da prisão. Essa informação, inclusive, foi confirmada por parlamentares do partido, a CNN, e agora vai ser investigada pela PF. Eu queria saber de você, Caio, como que esses novos fatos que foram divulgados nas últimas horas indicam qual vai ser o futuro do deputado Daniel Silveira. Qual a sua avaliação sobre a participação de Silveira pela internet, da sessão na Câmara que decidirá o seu futuro, né? Eu queria saber justamente sobre isso, atualizando inclusive que o perfil dele no Twitter também já está fora do ar. É contigo, Caio. Bom, eu vou focar mais nesse ponto, nesse último ponto das redes sociais, mas antes algumas observações preliminares, né? A prisão do deputado, ela é arbitrária, ela é inconstitucional, como a gente já falou aqui ao longo da semana, com leitura dos dispositivos da lei e citação de doutrina, né? Então, tudo que decorre dessa prisão, na verdade, é juridicamente nulo, é sem efeito, ou seja, a ilegalidade não está no uso do celular, a ilegalidade está na prisão e é importante a gente não inverter os valores, né? Outro ponto, né? Para ilustrar, há pouco tempo, um político muito popular participou de um esquema que roubou bilhões de reais do povo brasileiro. Esse corrupto ele foi condenado em múltiplas instâncias, em múltiplos processos. Só que ao invés de ser tratado como o criminoso comum que ele foi agraciado com diversos privilégios. Por exemplo, a sua pena no regime fechado, devidamente abreviada pelo STF, se deu como um hóspede no dormitório de uma superintendência da Polícia Federal. Então, segundo uma matéria da revista Veja, esse corrupto condenado se alojou numa sala de 15 metros quadrados, adaptada como suíte. A sala tinha porta destrancada, roupa de cama especial, armário com troca de roupa, mesa e cadeira para recepcionar os convidados, espaço de dispensa para alimento e bebida e, pasmem, TV de plasma. O espaço era tão confortável que de lá, esse criminoso comum organizou a campanha presidencial do seu partido em 2018 e recebeu os jornalistas amigos para aquelas entrevistas exclusivas. Então, o espectador vai se lembrar que, na época, a imprensa em geral era bem silente, bem quietinha em relação a esses benefícios indevidos e poucos denunciavam os favores do Estado a esse presidiário hóspede, que, em última análise, é um grande ladrão de dinheiro do povo brasileiro. E eu nem preciso citar o nome desse criminoso privilegiado, porque o público sabe muito bem quem é o corrupto de estimação favorito do jornalismo nacional. Pois bem, hoje nós temos um parlamentar investigado que, independentemente do seu caráter, das suas ideias, da sua biografia, ele foi preso ilegalmente num ato claro de casuísmo e abuso de autoridade vedado pela Constituição. Mas ao invés de mostrar ao público o absurdo jurídico dessa prisão, a imprensa brasileira parece optar por denunciar com prioridade, com alarde, a apreensão dos celulares na cela do parlamentar, criticando o seu acesso ao pátio da carceragem e a sua interação aí com seus apoiadores. Gente, isso é o equivalente moral a criticar uma pessoa que está apanhando de 11 agressores por ela ter cuspido neles. Inversão de valores, né? Mas a real é que chega a ser cômico esse duplo padrão, viu, Evandro? Sobre os privilégios, aqueles privilégios nababescos desfrutados pelo corrupto de estimação, nem um pio. Agora, sobre as pequenas concessões carcerárias ao deputado bolsonarista preso ilegalmente, aí vem uma revoada de gralhas. Aliás, tentar fazer aqui o trava-língua, são gralhas gralhando contra a sua própria liberdade de gralhar. Ou vocês acham bacana que vídeos de críticas à autoridade sejam usados permanentemente para decretar prisão em flagrante de gente que tem coragem, que tem hombridade para contrariar os interesses dos poderosos de Brasília ou dos tribunais?
né? Certas gralhas estão tão distraídas na sua militância lá contra o presidente da República e tudo que pode ser associado a ele, que não percebem as consequências dessa escalada do autoritarismo do STF. Então, as gralhas elas relevaram a ilegalidade do inquérito das fake news porque as investigações miravam apoiadores do presidente. E quando a PGR tentou arquivar esse procedimento ilegal, ela não encontrou gralhas para gralhar a seu favor. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão, né? E começa a suspender contas em redes sociais, exatamente como ele fez agora. E isso tem nome, censura. Mas era a censura de bolsonaristas, então as gralhas aceitaram quietinhas esse abuso mais uma vez. E daí, óbvio, animado com a complacência das gralhas, o doutor Alexandre foi além. Ele censurou uma matéria da imprensa nacional, da revista Cruzoé, que fazia menção a um documento da extinta Lava Jato, no qual constava que o ministro Dias Toffoli era conhecido no Odebrecht pelo codinome amigo do meu pai. Só que na época, a revista e o seu site mãe, né, o Antagonista, não eram antibolsonaristas. Por isso as gralhas não gastaram muita saliva, né? Então, depois de censurar, chegou a hora de fazer o quê? De prender. Então, violando o devido processo legal, eles encarceraram um jornalista, mas eles chamaram ele de blogueiro bolsonarista. Então, isso já foi ração suficiente para acalmar as gralhas de plantão, né? E aí, como deu certo, inventaram um jeito de prender em flagrante o parlamentar que mais atacava o Supremo. Claro que tiraram o vídeo do ar para garantir que ninguém soubesse realmente o que ele disse. Quantos de vocês assistiram ao vídeo? E pior que funcionou, porque o Canto das Gralhas reproduziu com perfeição a partitura escrita pelo STF. E aqui a gente chega nesse último escândalo desse inquérito que é inconstitucional, que é excluir as redes sociais de um parlamentar ou de qualquer pessoa. Isso é uma mordaça virtual, é calar uma voz antes que ela possa se expressar, é censura vedada pelo artigo 5º da Constituição, e aqui eu faço questão de ler os incisos. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura. E para todos aqueles casos de abuso dessa liberdade de expressão, a própria Constituição tem o remédio. Inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né, assegurado o direito à indenização pelo dano decorrente da sua violação. Isso que o Código Penal ainda oferece proteção criminal adicional para esses casos quando há injúria, difamação e calúnia. Portanto, a censura é inconstitucional e, mais importante, censura é imoral. Imoral, talvez não para as gralhas, essas não vão dar nenhum pio, mas quem for jornalista de verdade vai fazer barulho e não vai aceitar censura, independente de contra quem ela for. Aliás, avançando nesse tema, Caio, a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, foi escolhida para ser a relatora. Nesta quinta, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, chegou a ser anunciado relator, mas a CNN apurou que a indicação do parlamentar não chegou a ser ali formalizada, né? Nesse meio tempo, os líderes partidários disseram que não concordavam com a indicação. Aí vem o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, dizendo ao nosso analista Igor Gadelha que a casa vai manter Daniel Silveira preso, isso por 350 votos ou mais. Colocamos isso entre aspas, foi o que ele disse, mas que ele votaria pela soltura do deputado. Então vamos colocar agora essas cartas na mesa. Primeiro, Caio, qual a sua avaliação sobre a troca na relatoria? E sobre essa previsão de mais de 350 votos, a chance de o cenário político ser alterado ou do Daniel Silveira, o deputado, ser solto por determinação da Câmara, como que você avalia essas duas questões? Pois é, bom, na verdade, tanto faz a relatoria, mas eu queria abordar um ponto que eu não abordei na última questão e que é fundamental, né, que é a audiência de custódia, que seria um mecanismo jurídico, né, que o ordenamento brasileiro recepcionou dos tratados internacionais sobre direitos humanos e que seria a via mais óbvia para libertar esse parlamentar, né? Então, eu queria trazer aqui para o espectador o que diz resumidamente o Pacto de San José da Costa Rica, né, do qual o Brasil é signatário. Toda pessoa presa deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. A sua liberdade ela pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Portanto, a audiência de custódia ela tem como finalidade, né, avaliar a legalidade e a necessidade da prisão enquanto corre o processo. E de acordo com o artigo 310, se não me engano, do Código de Processo Penal, o juiz que recebe
o auto de prisão em flagrante, ele só vai ter 3 alternativas. Ele relaxa a prisão, se verifica que a prisão é ilegal, ele concede liberdade provisória ao preso ou ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Isso se as outras medidas cautelares forem insuficientes, medidas como monitoração eletrônica. Aí eu deixo uma pergunta. Alguém acha que existe qualquer risco desse deputado não comparecer em juízo se ele tiver de tornozeleira? Né? Então, a possibilidade da medida cautelar por si só já justificaria a soltura do parlamentar, como é o caso de tantos corruptos condenados soltos pelo STF, inclusive com direito a passaporte. Mas, além disso, a gente que conhece um pouco de direito, né? Estou falando de mim e do espectador, a gente sabe que essa prisão foi ilegal, pelo menos por 3 motivos. Os crimes de ofensa verbal, eles são instantâneos. O fato deles estarem gravados em vídeo constitui prova, não constitui um crime permanente, muito menos estado de flagrante. Segundo, né, aquele inédito mandado de prisão em flagrante, inventado essa semana no STF, ele foi expedido de ofício, sem provocação da Polícia Federal ou do Ministério Público, o que é ilegal numa fase de inquérito. E terceiro, os crimes verificados no vídeo, eles são passíveis de fiança e, nesse caso, a Constituição garante imunidade parlamentar ao deputado nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Ou seja, se o juiz da audiência de custódia, que se chama Doutor Ayrton Vieira, tivesse seguido a lei, tivesse respeitado os direitos humanos, ele teria relaxado a prisão pela sua evidente ilegalidade. Ele não fez, né, e assim criou um novo problema jurídico. No caso de parlamentar, prisão em flagrante não pode ser convertida em prisão preventiva. Ou seja, hoje nós temos um deputado federal preso pelo STF por tempo indeterminado, sem qualquer base legal, a título de, e aqui eu cito aspas, custódia cautelar. E o juiz da audiência, né, num ato de vassalagem institucional que diminuiu, que humilhou a magistratura brasileira, afirmou que o deputado deve permanecer preso até eventual concessão de liberdade provisória ou a sua substituição por medidas cautelares, mediante decisão do senhor ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, em virtude da rigidez da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem o que é rigidez? Para o direito, rigidez é conformidade com a lei. Então percebam essa farsa jurídica, né? Como que uma prisão ilegal está em conformidade com a lei? Então, conclusão, no Brasil do século XXI, não importa o que diz a lei, importa quem diz a lei. E quem diz a lei nesse caso, o STF, né, não apenas se limita a julgar em causa própria, de forma arbitrária, autoritária, em contrariedade à Constituição e aos direitos humanos. O STF, ele também interfere indevidamente nos demais poderes e de forma muito ostensiva tenta influenciar as votações do Congresso Nacional, como demonstra a cobertura da imprensa especializada. E aqui a gente chega finalmente no tema principal, né? Olha isso, manchete do site noticioso UOL, Grupo Folha. Marco Aurélio pressiona deputados, Câmara não faltará ao povo brasileiro. E o que seria faltar ao povo brasileiro, de acordo com o elevadíssimo entendimento do ministro? A Câmara votar pela revogação de uma prisão ilegal decretada pelo STF. Manchete do jornal O Globo. Marco Aurélio diz que deputados prestarão contas nas eleições de 2022. Ministro do STF é contra acordo para abrandar a prisão do deputado bolsonarista. Eu não fumo cachimbo da paz. Palavras do ministro. Então vocês percebem o tom de ameaça? Ainda mais considerando que são os ministros do STF que se rotacionam na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, um órgão com poderes para interferir diretamente nas pretensões eleitorais dos parlamentares, dos deputados, dos senadores. Mais uma. Eu estava assistindo lá, reparei na fala inicial da entrevista exclusiva do ministro Gilmar Mendes aqui para a CNN Brasil. Ele disse o seguinte: eu espero que a Câmara avalie a gravidade da situação e que, de fato, considere aquilo que foi decidido pelos 11 votos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o Gilmar Mendes, ele tira o foco da legalidade, né, e da Constituição e orienta a atenção dos parlamentares para aquilo que foi decidido pelo seu tribunal. E aqui numa nota lateral, né? Eu não sei se o espectador já reparou que os 2 ministros mais afeitos aos holofotes acolhedores da imprensa são justamente Dr. Gilmar Mendes e Dr. Marco Aurélio Mello. Os 2 parecem apaixonados pelo som da própria voz, de tanto que se manifestam fora dos autos. E dada aí a sua vocação pessoal para chamar atenção, eles acabam se tornando os embaixadores informais do STF na mídia. E esse Congresso é muito vulnerável ao STF, tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal.
Afinal, né, em decorrência aí do foro privilegiado, cabe ao Supremo o julgamento de dezenas e dezenas de parlamentares implicados em ações penais e escândalos de corrupção. Por isso que eu falei que não faz diferença qual é a relatoria. E eu recomendo aqui para o espectador a leitura de uma matéria do Estadão sobre esse atual parlamento, publicada com o seguinte título: 1/3 do Congresso eleito é alvo de investigações. Então eu vou ler para vocês só a primeira frase, né, dessa reportagem. 1/3 do novo Congresso é acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual e estelionato, ou é réu em ações por improbidade administrativa com dano ao erário ou enriquecimento ilícito. No total, são 160 deputados e 38 senadores. Eu peço desculpa pela risada nervosa. Esses são os fatos. Então, a partir dos fatos, vamos raciocinar um pouco. Vocês acham mesmo que esses parlamentares, independentemente da relatoria, você acha que esses parlamentares vão votar com independência contra os interesses dos seus próprios juízes no STF? Vocês acham que políticos corruptos não enxergam no Supremo um aliado fundamental para a manutenção da sua própria impunidade, pela demora, principalmente na avaliação dos processos, no trâmite dos processos? Portanto, para responder objetivamente às perguntas, né, a relatora ou o relator, quem quer que vá relatar, provavelmente agirá de acordo com a covardia de um Congresso que é refém do STF e teme retaliações nas esferas eleitoral e penal. Tá? E dificilmente a Câmara vai agir conforme a lei, revogando a prisão arbitrária do deputado. Não, esse placar, se bobear, vai ser mais elástico. Ele será sacrificado no altar da inconstitucionalidade pelo STF. E esse ritual se dará com a cumplicidade do parlamento e sob os aplausos de uma certa imprensa que manipulou a opinião pública para concordar com esse abuso de autoridade. E só para constar de novo, né, para fechar a semana, eu estou fazendo uma defesa da correta aplicação da lei, da observância da Constituição e do respeito aos direitos humanos. O meu argumento não é uma defesa do caráter desse deputado, nem das suas ações, nem da sua biografia. Agora, prender uma pessoa deve ser sempre um juízo jurídico, não um juízo político e muito menos um juízo moral. Então, é por isso que eu não vou me calar sobre esse fato e muito menos aplaudir os abusos de autoridade do STF, ainda que eu não tenha simpatia pessoal por esse congressista em particular.